O Clube do Ouvinte, RU Nossa Senhora de Guadalupe, traz até você a Lei do Amor. Defende dos perigos, dos inimigos da vida. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada, o povo de Deus. Olá pessoal, mais uma vez é uma grande alegria estarmos aqui pelas ondas da Rádio Universidade, nos encontrando com vocês, sentindo a carinhosa acolhida, né? Isso é muito bom para nós também podermos falar das coisas de Deus. No outro programa eu encerrava o programa pedindo que as pessoas fizessem parte do Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma contribuição mensal de R$20, em nome de uma família inteira que acaba recebendo todas as orações do terço, das missas diárias, né? Também concorre a muitos prêmios. E a gente pode fazer uma disponibilidade por um ano, se depois quiser prorrogar. E eu não sabia direito como entrar em contato com as pessoas do Clube do Ouvinte, né? Então a Rádio Universidade dispôs um telefone celular que dá pelo WhatsApp também, que é 991006003. E a gente pode entrar no WhatsApp em contato, pode entrar em contato direto por esse celular, que eles nos colocam como a gente pode contribuir com o Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe. Repito o número, 991006003. Eu também queria agradecer mais uma vez ao Chau Freios e Suspensão, nosso patrocinador, que fica ali no Largo de Portugal. O Largo de Portugal é onde termina a Rua Dom Pedro II, ali antes da Avenida Marcílio Dias, ou Rua Marcílio Dias, eu não sei, aonde tem ali, então, tem aquele grande supermercado, tem a estação antiga, estação férrea, né? E ali, então, fica também a sede do nosso patrocinador. E hoje nós, neste programa, continuando a série de sacramentos, nós vamos para o sacramento da Eucaristia. A Santa Eucaristia conclui a iniciação cristã. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo pela confirmação, estes, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. Na última ceia, na noite que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e seu sangue, com o qual perpetua pelos séculos, até a sua volta, o sacrifício da cruz, confiando deste modo à Igreja, sua amada esposa, o memorial de sua morte e ressurreição, sacramento da piedade, sinal da unidade, vínculo da caridade, banquete pascal em que Cristo é recebido como alimento, o Espírito é cumulado de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Segundo o documento conciliar, Sacrosanto Concílio, né, que trata da reforma da liturgia no nosso Concílio Vaticano II. Também a Eucaristia tem vários documentos de papas, né? Ela é a fonte e o ápice da vida eclesial. A Eucaristia é a fonte e o ápice da vida cristã, conforme está escrito no mesmo concílio, lá na Constituição Dogmática Lumen Gentium, Luz dos Povos, né? Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, ligam-se à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. A comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus, sobre os quais a Igreja se alicerça
são adequadamente expressos e admiravelmente produzidos pela Eucaristia. Nela está o cume, seja da ação pelo qual Cristo santifica o mundo, seja o culto que os homens prestam a Cristo e por ele ao Pai no Espírito Santo, conforme o mistério da Eucaristia, que é um sacramento emanado da Sagrada Congregação dos Ritos. Na celebração eucarística, nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna, quando Deus será tudo em todos, conforme a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Em sua palavra, a Eucaristia é o resumo e a suma da nossa fé. Nossa maneira de pensar concorda com a Eucaristia, e a Eucaristia confirma nossa maneira de pensar, já nos dizia Santo Irineu de Lyon. Eu agora, vendo essa frase desse patrístico, desse santo padre da igreja, eu me lembrei de Dom Helder Câmara, um bispo famoso aqui no Brasil, fundador da CNBB, um homem de muita ação, uma opção preferencial pelos pobres, E uma vez perguntaram a Dom Helder, que ele vivia muito simples: Dom Helder, como é que é a sua vida? E ele respondeu: a minha vida vai de uma Eucaristia a outra Eucaristia. Ou seja, uma vez que ele comungava o corpo, o sangue, a alma, a divindade do Senhor, ele se colocava em ação de graças pela vida, e a sua ação de graças era um vultuoso trabalho para anunciar o reino de Deus e testemunhar o reino de Deus. Que bonito isso, Minha vida vai de uma Eucaristia a outra Eucaristia. A riqueza inesgotável desse sacramento exprime-se nos diversos nomes que lhe são atribuídos. Cada uma de suas designações invoca algum dos seus aspectos. Ele é chamado de Eucaristia, porque é ação de graças. A palavra Eucaristai e Elogiai lembram as bênçãos judaicas que proclamam, sobretudo durante as refeições, as obras de Deus: a criação, a redenção e a santificação. Lá na primeira epístola de Coríntios, São Paulo coloca a ceia do Senhor, pois se trata da ceia que o Senhor fez com seus discípulos na véspera de sua paixão, e da antecipação da ceia das bodas do Cordeiro na Jerusalém Celeste, conforme o capítulo 19 do livro do Apocalipse. Fração do pão, porque esse rito próprio da refeição judaica foi utilizado por Jesus, quando abençoava e distribuía o pão como presidente da mesa, que nós vemos tanto no Evangelho de Mateus como de Marcos. Foi por esse gesto que os discípulos o reconheceram após a ressurreição, os discípulos lá em Emaús o reconheceram na fração e na bênção do pão. Com essa expressão, os primeiros cristãos denominaram suas assembleias eucarísticas. Queria dizer com isso que todos os que comem do único pão partido, Cristo, entram em comunhão com Ele e já não formam senão um só corpo com Ele, conforme a primeira epístola aos Coríntios. Também Assembleia Eucarística, porque a Eucaristia é celebrada na Assembleia dos Fiéis, expressão visível da Igreja, conforme também o capítulo 11 da primeira epístola aos Coríntios. Memorial da paixão e da ressurreição do Senhor. Santo sacrifício, porque atualiza o único sacrifício do Cristo Salvador e inclui a oferenda da Igreja. Igualmente, o santo sacrifício da missa, sacrifício de louvor, lá no livro na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, também a gente encontra no Salmo 116. Sacrifício espiritual, conforme a primeira carta de São Pedro, no capítulo 2, sacrifício puro, conforme Miqueias, e santo, pois realiza e supera todos os sacrifícios da antiga aliança. Também outra denominação, Santa e Divina Liturgia, porque toda a liturgia da Igreja encontra seu centro e sua expressão mais densa na celebração deste sacramento.
Neste mesmo sentido, é denominada a celebração dos santos mistérios. Fala-se também do Santíssimo Sacramento, por ser o sacramento dos sacramentos. Com igual denominação, designam as espécies eucarísticas guardadas no tabernáculo. Também temos outro nome, a comunhão, porque por este sacramento nos unimos a Cristo, que nos torna participantes de seu corpo e de seu sangue, para formarmos um só corpo, conforme o capítulo 10 da primeira epístola dos Coríntios. Denomina-se ainda coisas santas, conforme as constituições apostólicas, de Dascália e do Padre Jô, tinha nos falado antes, de Dascália, desculpa, me enganei, de Dascália Apostolorum, que é a constituição dos apóstolos, que já tratava sobre a Eucaristia. Este é o sentido primeiro da comunhão dos santos, de que fala o símbolo dos apóstolos, nosso creio, Pão dos anjos, pão do céu, remédio da imortalidade, também viático. E a Santa Missa, por fim, porque a liturgia na qual se realizou o mistério da salvação termina com o envio dos fiéis, a missão, para que cumpram a vontade de Deus em sua vida cotidiana. Os sinais do pão e do vinho. No centro da celebração eucarística encontram-se o pão e o vinho, os quais, pelas palavras de Cristo e pela invocação do Espírito Santo, tornam-se o corpo e o sangue de Cristo. Fiel à ordem do Senhor, a Igreja continua fazendo em sua memória, até a sua volta gloriosa, o que ele fez na véspera de sua paixão. Tomou o pão, tomou o cálice com vinho. Ao se tornarem misteriosamente o corpo e o sangue de Cristo, os sinais do pão e do vinho continuam a significar também a bondade da criação. Assim, no ofertório, damos graças ao Criador pelo pão e o vinho, fruto do trabalho do homem, mas também fruto da terra e da videira, dons do Criador. A Igreja vê no gesto de Melquisedeque, rei sacerdócio, que trouxe pão e vinho lá no livro do Gênesis, no capítulo 14, uma prefiguração de sua própria oferta. Na antiga aliança, o pão e o vinho são oferecidos em sacrifício entre as primícias da terra, em sinal de reconhecimento ao Criador. Eles também recebem novo significado no contexto do Êxodo. Os pães ázimos que Israel come a cada ano, na Páscoa, recordam a pressa da partida libertadora do Egito. A recordação do maná no deserto há de lembrar sempre a Israel que ele vive do pão da palavra de Deus. O pão de todos os dias é o fruto da terra prometida, penhor da fidelidade de Deus às suas promessas. O cálice da bênção, conforme São Paulo na 1 Coríntios, capítulo 10, no fim da refeição pascal dos judeus, acrescenta a alegria festiva do vinho uma dimensão escatológica. Da espera messiânica do restabelecimento de Jerusalém, Jesus instituiu sua Eucaristia, dando um sentido novo e definitivo à bênção do pão e do cálice. O milagre da multiplicação dos pães, quando o Senhor proferiu a bênção, partiu e redistribuiu os pães a seus discípulos para alimentar a multidão, prefigura a superabundância deste único pão de sua Eucaristia. O sinal da água transformada em vinho em Caná já anuncia a hora da glorificação de Jesus. Manifesta a realização da ceia das bodas do reino do Pai, onde os fiéis beberão o vinho novo, conforme Marcos capítulo 14, transformado no sangue de Cristo. O primeiro anúncio da Eucaristia dividiu os discípulos, assim como o único anúncio da paixão os escandalizou. Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la está lá em João capítulo 6. A Eucaristia e a cruz são pedras de tropeço. É o mesmo mistério e ele não cessa de ser ocasião de divisão. Vós também quereis ir embora? Pergunta Jesus lá no Evangelho de João capítulo 6.
Esta pergunta do Senhor ressoa através dos séculos como convite de seu amor a descobrir que só Ele tem palavras de vida eterna, conforme a resposta, A quem iremos nós, Senhor, de São Pedro, Só Tu tens palavras de vida eterna, que também se encontra no Evangelho de João, capítulo 6. E que acolher na fé o dom de sua Eucaristia é acolher o mesmo Cristo. Tendo amado os seus, o Senhor amou-os até o fim. Sabendo que chegara a hora de partir deste mundo para voltar a seu Pai, enquanto ceavam, lavou-lhes os pés e deu-lhes o mandamento de amor, conforme João capítulo 3. Para deixar-lhes uma garantia deste amor, para nunca afastar-se dos seus e para fazê-los participantes de sua Páscoa, instituiu a Eucaristia como memória de sua morte e de sua ressurreição, e ordenou a seus apóstolos que celebrassem até a sua volta, constituindo-se então sacerdotes do Novo Testamento. Os 3 evangelhos sinóticos de São Paulo nos transmitiram o relato da instituição da Eucaristia. São João nos relata as palavras de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, palavras que preparam a instituição da Eucaristia. Cristo se designa como o pão da vida descido dos céus. Capítulo 6 de São João. Jesus escolheu o tempo da Páscoa para realizar o que tinha anunciado em Cafarnaum, dar a seus discípulos seu corpo e seu sangue. Veio o dia dos ázimos. Enquanto devia ser imolada a Páscoa, Jesus enviou então Pedro e João, dizendo: Ide fazer os preparativos para comermos a ceia pascal. Eles foram e prepararam a ceia pascal. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Ardentemente desejei comer convosco esta ceia pascal antes de padecer. Pois eu vos digo que não mais a comerei até que ela se realize no reino de Deus. A seguir, tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança, o meu sangue, que é derramado por vós. Este relato nós vemos no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos de 7 a 20. Ao celebrar a última ceia com seus apóstolos, durante a refeição pascal, Jesus deu seu sentido definitivo à Páscoa judaica. Com efeito, a passagem de Jesus a seu Pai por sua morte e sua ressurreição, a Páscoa nova, é antecipada na ceia e celebrada na Eucaristia, que realiza a Páscoa judaica e antecipa a Páscoa final na Igreja da Glória do Rei. O mandamento de Jesus de repetir seus gestos e suas palavras até que ele volte não pede somente que se recorde de Jesus e do que ele fez. Visa a celebração litúrgica pelos apóstolos e por seus sucessores no memorial de Cristo, de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição, de sua intercessão junto ao Pai. Desde o início, a Igreja foi fiel ao mandato do Senhor. Da Igreja de Jerusalém se diz: eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração, conforme o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Era, sobretudo, no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, o dia da ressurreição de Jesus, que os cristãos se reuniam para a fração do pão. Desde aqueles tempos até os nossos dias, a celebração da Eucaristia perpetuou-se de modo que hoje a encontramos por toda a Igreja com a mesma estrutura fundamental. Ela continua sendo o centro da vida da Igreja. Assim, de celebração em celebração, anunciando o mistério pascal de Jesus até que ele venha,
o povo de Deus em peregrinação avança pela porta estreita da cruz, em direção ao banquete celeste, quando todos os eleitos se sentarão à mesa do Rei. Né? Desde o século II, temos o testemunho de São Justino Mártir sobre as grandes linhas do desenrolar da celebração eucarística. Elas permaneceram as mesmas até os nossos dias, para todas as grandes famílias litúrgicas. Ele assim descreve, pelo ano de 155, para explicar ao imperador pagão Antonino Pio, que foi imperador romano de 138 a 161, o que fazem os cristãos. No dia do sol, como é chamado, reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Leem-se à medida em que o tempo permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. A seguir, nos colocamos todos de pé e elevamos nossas preces. Por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos fatos justos por nossa vida e por nossas ações e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Quando as orações terminam, nos saudamos uns aos outros com um beijo. Em seguida, leva-se àqueles que presidem aos irmãos um pão e um cálice de água e de vinho misturados. Ele os toma e faz subir louvor e glória ao Pai do universo, em nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças à Eucaristia, longamente pelo fato de termos sido julgados dignos destes dons. Terminadas as orações e as ações de graças, todo o povo aclama dizendo Amém. Depois que o presidente ter feito ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaritizados e levam também aos ausentes. Isto nos escreve, como eu dizia, São Justino Mártir, na sua Apologia, explicando ao imperador o rito inicial, a primeira celebração eucarística que temos na nossa história. A liturgia da Eucaristia desenrola-se segundo uma estrutura fundamental que se conservou pelos séculos até os nossos dias. Desdobra-se em dois grandes momentos que formam a unidade básica. A convocação, a liturgia da palavra com as leituras e a homilia e a oração universal. A liturgia eucarística, com a apresentação do pão e do vinho, ação de graças consecratória e a comunhão. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística constituem juntas um só e mesmo ato de culto. Com efeito, a mesa preparada para nós na Eucaristia é ao mesmo tempo a da Palavra de Deus e a do corpo do Senhor. Não é exatamente esta a sequência da ceia pascal de Jesus ressuscitado com seus discípulos? Estando a caminho, explicou-lhes as Escrituras a Cleofas e seu companheiro desconhecido quando iam de Jerusalém até Emaús. E em seguida colocou-os à mesa, com eles tomou o pão, os abençoou, depois partiu e distribuiu a eles. Né? Deve ter sido um momento muito bonito, porque o Cleofas e seu companheiro não tinham reconhecido Jesus, e no momento que ele abençoou o pão, partilha, é o Senhor, e o Senhor desaparece. Né? Então para eles foi, mas a energia, a renovação da fé, a força do Espírito colocado sobre eles nessa partilha e bênção do pão, os fez retornarem correndo a Jerusalém para comunicar aos apóstolos que de fato o Senhor havia ressuscitado e se manifestado a eles. Né? Ao longo assim da história da igreja, sempre houve muitas dúvidas quanto à presença real, consubstancial do Senhor na Eucaristia. E sempre o céu também socorreu com vários testemunhos, colocando muitos milagres eucarísticos. Eu tive a graça de mais de uma vez celebrar no Santuário de Lanciano, que acho que é o maior milagre eucarístico do mundo, aonde a hóstia se transformou em carne, está lá até hoje, e aonde o vinho se transformou também em sangue com coágulos.
É interessante que o cálice com vinho tem 5 coágulos de diferentes tamanhos. E segundo a NASA, né, a Agência Espacial Americana, fez exames com órgãos do Vaticano, né, exames bem aprimorados, cada um dos coágulos, que são grandes, não são pequenos, né, cada um deles, em forma diversa e tamanho diverso, pesam separados o mesmo peso. E todos juntos também mantém o mesmo peso. Se é tudo 20 gramas, é tudo 20 gramas. Não sabe dizer quantas gramas é, né? Mas é interessante que uma gota do sangue do Senhor, ou ele todo, é o mesmo valor. E a carne se transformou num corte do coração, com uma precisão que pega os 3 tipos de músculos que existem dentro do coração. E que diz que com um bisturi melhor que hoje em dia tem, não é tão fácil conseguir aquele corte, né? Então mostra que o coração do Senhor, transpassado pela lança, está aberto a receber todo mundo. Que possamos participar com mais fé da nossa Eucaristia e gerar mais compromisso de uma Eucaristia até outra. Por hoje nos despedimos, que o Senhor vos abençoe, abençoe as vossas casas e até a semana que vem, se Deus quiser. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E sem meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Luz na frente, paz na guia, Deus que alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.